Olá, muito boa noite. Está começando o programa Eclésia dessa semana e essa semana nós vamos conversar sobre um dos 7 sacramentos, a unção dos enfermos. Eu lembro você que você pode nos assistir pela Rede Século XXI e também acompanhar a página do Eclésia no Facebook, que é facebook.com/eclésia, e também acessar a nossa página no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br. Quem vai explicar tudo sobre esse sacramento para nós, Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Renata. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço fraterno, querendo de uma maneira virtual chegar na casa de cada um de vocês, com alegria, com um sorriso, mas sobretudo com muita paz, muita serenidade que caracteriza o nosso modo de ser e de agir como cristãos. O tema que foi escolhido, Renata, né, é o sacramento da unção dos enfermos. E vamos conhecer um pouquinho como nasceu este sacramento, como é dado, quais são os efeitos que este sacramento produz, quando é que uma pessoa pode receber este sacramento, né? Na verdade, como a senhora me falava há poucos instantes, antigamente não tinha este nome, né? Explique, como é que se chamava antigamente este sacramento? Antigamente esse sacramento era chamado de extrema unção e aí muita gente ficava com medo. Eu até brincava agora há pouco com o Padre Guido que parecia um presságio de morte, Padre Guido, quando uma pessoa recebia a extrema unção. E aí no novo catecismo da Igreja Católica, ele recebeu essa nova nomenclatura também, a unção dos enfermos, que eu quero que o senhor explique para a gente o que é. Mas antes, Padre Guido, eu gostaria que o senhor explicasse para mim e para quem está em casa também o que é um sacramento, porque quando uma criança começa a frequentar o catecismo, a catequese, uma das primeiras coisas que a gente aprende são os 7 sacramentos. Exato. E a gente decora os 7 sacramentos. Opa! O que é um sacramento, Padre Guido? Sacramento é uma palavra que nós não usamos em português, nem eu sou italiano, nem na língua italiana. É uma palavra latina que vem da fusão de 3 palavras. Gratia, gratis data, isto é, um favor celeste de Deus doado gratuitamente, isto é, uma presença de Deus espontânea que Deus quer na vida da pessoa que vem ao mundo criado à imagem e semelhança de Deus. A partir do primeiro instante da nossa vida até o último instante, nunca nós estamos sozinhos, porque temos este acompanhamento da presença da graça divina. São 7, como a senhora lembrou muito bem, né? O batismo, a Eucaristia, a confissão, crisma, unção dos doentes, ordem e matrimônio. São os momentos das várias etapas da nossa vida, certo? Alguns destes sacramentos marcam tão profundamente a presença de Deus a tal ponto que se recebe só uma vez na vida. São 3. O batismo, a crisma e a ordenação sacerdotal. Ao passo que os demais 4, penitência ou confissão, Eucaristia, unção dos enfermos e matrimônio, se pode receber mais vezes. Alguém pode dizer, como é que é, padre? O matrimônio se pode receber mais vezes? Sim. O matrimônio é válido até a morte de um dos 2. Na hora que um dos 2 vem falecer, a outra parte está livre também para casar de novo. Na minha vida, sou padre há 47 anos, já celebrei vários casamentos de pessoas viúvas. Mas, repito, portanto, estes 4 sacramentos se podem receber mais de uma vez. A senhora falou que antigamente se chamava, né, de sacramento extrema unção, porque se era costume dar este sacramento no último instante da vida. Hoje é chamado de sacramento da unção dos enfermos. E uma pessoa pode estar enferma também com uma idade diferente do último instante da vida, né? Pode ter também uma idade avançada.
ou enfrenta uma cirurgia até delicada. Eu já recebi 2 vezes, por exemplo, estou aqui. Está vivo, graças a Deus. Estou vivo, e vou explicar também o porquê. Um dos efeitos é também na cura, até prática e física. Além de doar, como eu já anuncio, o perdão dos pecados. Isto é, quem recebe o sacramento da unção dos enfermos, recebe os mesmos efeitos da confissão, são perdoados os pecados. Por isso, já adianto que não é qualquer pessoa que pode administrar este sacramento, mas única e exclusivamente o sacerdote. Padre, faltando o sacerdote, o diácono pode? Não. E por quê? Porque inclui a remissão dos pecados, o perdão de Deus. É um sacramento que somente o sacerdote pode administrar. E o senhor falou que é um sacramento administrado à pessoa enferma quando vai passar por uma cirurgia delicada, Sim. ou quando está em um momento delicado de saúde, uma pessoa com mais idade. Mas existe uma idade para receber esse sacramento? Um bebê que nasce doente com alguma doença, não é batizado ainda, ele pode receber esse sacramento? Não, atenção, é bela a sua pergunta. O primeiro marco da presença de Deus, através do qual se pode receber os demais sacramentos, é o batismo. Primeiro o batismo e depois se recebem os demais sacramentos. Muito obrigado, Renata, por esta inspiração, porque nós padres acontece com uma certa frequência que gostaria que não acontecesse, mas infelizmente é como importante a comunicação da doutrina cristã. Receber pessoas na época da primeira Eucaristia dos seus filhinhos. E notamos que esta criança ainda não é batizada, não foi batizada. Chamamos os pais para saber, parece que não se encontra um documento. O que aconteceu? Aí vem os pais que dizem, padre, na verdade a falha é nossa, a menina, o menino não são batizados. Mas, padre Guido, vamos fazer assim. Vamos agora dar a primeira comunhão para os nossos filhinhos e nós pais nos comprometemos em batizar quanto antes a nossa criança. De jeito nenhum, minha gente. Não se pode construir um prédio começando pelo 2º andar. Me desculpe, podemos dar a volta no mundo inteiro que não vamos encontrar nenhum engenheiro que faça uma besteira desta. O sacramento base sobre o qual se pode construir é o batismo. Agora, uma criança batizada pode receber o sacramento, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Mas não fez ainda a primeira comunhão. Importante é que é batizada. Como também falaria para pessoas adultas. Padre, eu não fiz a primeira comunhão, nem sou crismado, mas agora vou casar. Posso casar não tendo recebido a primeira comunhão, a confissão, o crisma? A resposta é uma pergunta. Você é batizado? Se é batizado, pode também casar. Procura consertar a tua vida, mas pode, porque a base é sempre o batismo. Quando os senhores casaram, o padre exigiu a certidão do vosso batismo para fazer o processo de casamento. Quando o padre Guido se tornou padre, lá na Itália, o meu bispo lá na Itália exigiu também o meu documento de batismo. É o sacramento base, certo? A unção dos doentes, dos enfermos, é dada para as pessoas exatamente enfermas. E uma pessoa se torna enferma não somente quando vem uma doença, mas também a idade que avança para todos, né? E a igreja, como verdadeira mãe, se preocupa pelo bem espiritual dos seus filhos. Inclusive, o novo catecismo da igreja desaconselha a escolher o último instante da vida. Por quê? Porque quer a participação do doente,
que esteja ciente, com a família reunida também, para receber esta graça de Deus, que inclui inclusive até o perdão dos pecados, e para que possa recuperar, através da graça de Deus, até as energias. Tantas pessoas recuperam o equilíbrio físico e retomam as suas atividades. Outras pessoas morrem, mas morrem com a graça de Deus. Interessante seria, comemoramos neste mês, né, de junho, sempre a festa do Sagrado Coração. O mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, né? E uma das coisas que Jesus disse para Santa Margarita Maria Alacoque, para as pessoas que, devidamente preparadas e confessadas, receberem a Santa Comunhão na primeira sexta-feira de 9 meses de seguida, Jesus promete a sua assistência na hora da morte. Isto é, morrerá essas pessoas com a presença do Padre e com o conforto do sacramento. É o mesmo Jesus que fala isso. Um sacramento é diferente de uma bênção, padre. Exato. A bênção, as pessoas todas podem dar. Tem criança que pede a bênção do papai e da mamãe também. Uma religiosa pede a bênção da sua madre superiora. Certo? Tantas pessoas que ligam para qualquer padre e antes ainda de iniciar o diálogo pensam, padre, pedem a bênção. Sinal até de amor, de respeito, de educação. Certo? Mas não gera uma bênção o efeito de um sacramento. Portanto, a unção dos doentes, que consiste numa unção sagrada, com o óleo dos enfermos, seja na fronte, no peito, nas mãos e, opcionalmente, também nos pés, o sacerdote pronuncia para este rito esta seguinte frase: por este sinal, certo? E Deus te perdoe todos os teus pecados e te possa ajudar neste momento difícil, para que, se for também a vontade divina, você possa recuperar as forças físicas, sabendo que as forças espirituais, isto é, o teu equilíbrio com Deus, já é recuperado por este sacramento. E quando que houve essa mudança de nomenclatura, de extrema unção para a unção dos enfermos? Certo. A palavra extrema unção foi estabelecida pelo Concílio de Trento. Temos que fazer, Renata, um passo para trás na história e chegar a um período do ano 1545 até o 1563. Os bispos e o Papa estiveram reunidos 18 anos. Porque foi o famoso século XVI, foi marcado pelo nascimento de 3 grandes religiões protestantes: calvinismo, anglicanismo e luteranismo, toda lá na Europa. Uma confusão até dentro da igreja. Eu sou italiano, fico até com um pouco de vergonha de dizer, mas que a história seja sempre respeitada. Tivemos um período que somente na Itália havia 5 papas ao mesmo tempo. Foi um período conturbado, né, Padre Guido? Muito conturbado. Então, minha gente, o Papa decidiu reunir os bispos na cidade de Trento, no norte da Itália, e a primeira coisa que fez, acabou com os 5 papas. Nenhum deles foi reconhecido como autêntico Papa. E elegeu um Papa diferente. E o primeiro tratado do concílio foi exatamente a respeito dos sacramentos. A senhora me poderia perguntar, por que, padre? Por um motivo muito prático. Todas, e repito esta palavra, todas as religiões que estavam nascendo e que até hoje estão de pé, cortaram 6 dos sacramentos. Dos 7 sacramentos ficou de pé só o batismo. Os demais 6 foram cortados. E o batismo, olha lá, porque tem igrejas que usam o nome de Jesus, mas o batismo é inválido porque não reconhecem os principais dogmas da nossa fé. Caso prático, sem ofender a ninguém, testemunho de Jeová. Para eles o Espírito Santo não existe.
a tal ponto que na Bíblia deles, não sei com qual autoridade, toda vez que está escrito Espírito Santo na Bíblia deles, está com a letra minúscula. Os mormons, aquele que vai com aquele crachá, camisa branca, calça preta, também tudo que acontece na igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Olha que dicção. O batismo também é inválido, porque para eles Jesus foi um homem santo, que mereceria um monumento a cada esquina da estrada. Um homem extraordinário, um profeta, nota 10 para Jesus, mas não é Deus. Se você disse uma coisa desta, está ofendendo o mistério principal da nossa fé. Portanto, também o batismo administrado na Igreja dos Mormons é inválido. Para a maioria das confissões religiosas, batizam em nome da Santíssima Trindade, então o batismo é válido. E aí é um sacramento que foi recebido. Se porventura alguém que frequenta uma igreja protestante em que o batismo é considerado válido, se converte para a igreja católica, ela não precisa receber esse sacramento novamente? E esta sua pergunta deve ser vista pelo outro lado da medalha. Quando uma pessoa católica, minha gente, me desculpem, mas deixa de ser católica e vai entrar numa outra igreja protestante, a primeira coisa que fazem, batizam. Não. O batismo, a crisma e a ordenação sacerdotal marcam para sempre a presença de Deus a tal ponto que superam até o mesmo tempo. É válido para toda a eternidade. Por incrível que pareça, Renata, chegam às vezes e-mails ou WhatsApp para nós padres. Padre, por motivos diferentes, não me considero mais católico. Peço para o senhor a gentileza de riscar o meu nome do registro dos batizados. Como se o padre, deletando no computador, ou usando uma borrachinha, acabasse com o sacramento daquela pessoa. Veja onde leva a ignorância de tantas pessoas. Não quero ofender ninguém, mas quero vestir a camisa do meu time, como se diz, né? Na íntegra, e procurando ajudar as pessoas a ter um perfeito conhecimento da doutrina cristã. E é por isso que a gente sempre quer levar para você aqui na Rede Século XXI todo o conhecimento a respeito da igreja, porque quanto mais nós conhecemos, menos existe esse tipo de dúvida ou de questionamento, não é, Padre Guido? Né? E o senhor falava do concílio, então, que aconteceu na cidade de Trento, a respeito dos sacramentos? Exato. O concílio, primeiro, validou 7 sacramentos. Foi o primeiro passo. Segundo passo, muito importante, confirmou a transubstanciação, uma palavra que nós não usamos em português. Isto é, a mudança da substância do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo, que acontece durante a consagração, durante a celebração da Santa Missa. Instituiu os seminários, uma bela grande instituição para formar os futuros padres diante da doutrina da Igreja Católica. É verdade, temos também que estabeleceu o Index. O Index era uma instituição que controlava os escritos sobre a religião, porque estavam saindo cada heresia por aí, né? Exato. E, portanto, um controle, mais do que uma censura. Este concílio se tornou até um pouco tristemente famoso pela instituição da Inquisição, que eram tribunais que controlavam exatamente, seja os escritos, como também o comportamento de pessoas que defendiam uma religião paralela não de acordo com a religião católica. Tivemos páginas tristes, e temos que, em nome da Igreja, Papa João Paulo II fez isso, faço eu também aqui na frente da televisão, de pedir desculpa pelos erros cometidos. Talvez não teria sido a melhor das maneiras, né? Mas a verdade deve ser manifestada. Agora, um erro ou um exagero que aconteceu se torna tantas vezes, Renata, um motivo para colocar a religião católica de lado. Não, minha gente. A religião tem os seus artigos de santidade, porque o seu fundador é santo.
quando nós afirmamos uma, e creio na igreja uma, santa, católica e apostólica. Uma, não outras igrejas ou igreja paralela. Santa, porque o seu fundador é santo. Católica significa universal, espalhado no mundo inteiro. E apostólica, porque é baseada na doutrina dos apóstolos. Essas são as qualidades da igreja. E não se admite uma outra igreja paralela. Todos têm a Bíblia em casa. Podem aproveitar deste tempo que estamos mais dentro de casa e temos que estar, né? Gente, pelo amor de Deus, vamos ficar em casa. Todos estão sofrendo, também no Padre Guido, também na Renata, né? Mas é hora de ficar em casa. Temos que ficar, é para o bem comum, fazer o quê, né? Todos têm na Bíblia. Vamos pegar um instantinho a nossa Bíblia, quando termina o programa, e vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18 a 20. Olha o número, 16, 18, 20. Capítulo 16, versículo 18 até 20, do Evangelho de Mateus. Trata da entrega que Jesus faz para Pedro do primado da igreja. E Jesus usa esta expressão: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, no singular. Jesus não fala as minhas igrejas. Se nós perguntássemos, meus amigos telespectadores, para cada um dos pastores protestantes que orientam os seus fiéis em todas as igrejas que existem por aí, se nós perguntássemos, meu amigo, me diga a verdade, quem é que fundou a sua igreja? Se este pastor for uma pessoa humilde, nunca, e repito esta palavra, nunca poderia responder, foi Jesus. Porque Jesus, volto a repetir, Renata, não fundou igrejas paralelas, mas uma só, com uma só autoridade. O mesmo trecho do Evangelho que a senhora escutou esta manhã na missa, foi lido também nas Ilhas Filipinas, no Japão, na Indonésia, por aí, a milhares e milhares de quilômetros de distância. É a mesma linguagem. Essa é a beleza. Ao mesmo tempo, seria um desafio dizer, mas vale a pena. Encontrem vocês, prezados amigos telespectadores, duas igrejas protestantes que usem a mesma linguagem. Não vão encontrar. É por isso que a Igreja Católica é una. Uma é só, uma. É universal, a sua unidade. É para o mundo inteiro. Olha, nós somos pessoas, temos uma nacionalidade diferente. Não digo dificuldade, porém falo um idioma que não é o meu. Eu sou italiano. Mas quando falamos da fé, temos a mesma linguagem. Sim. Isso que é muito importante. No mundo inteiro. É do mundo inteiro, exato. Padre Guido, depois do concílio, então, concílio I, lá no século XVI, em que os 7 sacramentos foram reafirmados pela Igreja, nesse momento ainda o sacramento da unção era a extrema unção. Sim, foi chamado de extrema unção, porque no entendimento da Igreja era bom que uma pessoa partisse para a eternidade, portanto, no fim da vida, com esta graça. Foi o Papa Pio X, que também usa a mesma palavra de extrema unção, mas que deu origem a um estudo mais profundo no magistério da Igreja, e o novo catecismo da Igreja Católica, assinado pelo Papa, que é santo, João Paulo II, dá 2 títulos: o sacramento da unção dos enfermos, ou o sacramento da unção dos doentes, onde não se especifica mais que deve ser no final da vida. Aliás, isto o senhor fez muito bem na introdução do programa a citar o medo. O medo, eu lembro em tantos anos que eu estive trabalhando na cidade de Santa Catarina, Criciúma, cuidava do Hospital São João Batista, que até hoje está em pleno funcionamento, tantas vezes também do Hospital São José, em Criciúma, e às vezes, quando chegava o padre, me chamavam nas pressas, sobretudo as religiosas que estavam no hospital, pronto, se chega o padre é porque aquela pessoa
vai falecer. Tinha esta mentalidade, infelizmente, né? E estamos lutando para tirar esta finalidade, esta mentalidade, né? Para colocar esse sacramento a serviço da vida. Por isso, por exemplo, em todas as vezes que eu vou no hospital, faço questão de visitar a UTI. Sempre. Posso, às vezes, pular um setor ou outro, às vezes 7, 8, 10 andares de hospitais, né? Na cidade onde vivo, Bauru, temos 5 hospitais funcionando, ativos. Por isso, o chamado do padre diário, de dia e também de noite, né? Porém, dos setores, mesmo que a gente vai para visitar um paciente, na saída daquele paciente, vou logo onde está a UTI. E dou sempre a unção sagrada a todos os doentes da UTI. Entendeu? Isto é porque a igreja quer o bem das pessoas, não somente no último instante da vida. Alguma noite de UTI também eu passei como doente. Olha, estou aqui hoje, com tanta alegria. E tem uma frase do apóstolo Tiago que eu queria que o senhor explicasse para nós, que pode até tirar o medo das pessoas. A frase é a seguinte: se alguém de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja, para que orem por ele e lhe deem a unção com um óleo em nome do Senhor. A oração que nasce da fé salvará o enfermo. O Senhor o aliviará, e se tiver pecado, esses lhe serão perdoados. Essa frase tira o medo das pessoas. Perfeito. A unção salvará. Exato. Veja bem agora, Renata. A frase na carta de Santiago é feita como pergunta e resposta. Como a senhora leu, se alguém de vocês estiver doente, chame o sacerdote. Mas como está escrito alguém está doente, ponto de interrogação, chame o sacerdote, feito de pergunta e resposta, para esclarecer melhor, né? Agora, os presbíteros da igreja são os padres, que são os ministros ordinários e exclusivos para administrar este sacramento da unção sagrada, para que orem por ele e lhe deem a unção em nome do Senhor. A oração que nasce da fé salvará o enfermo, e o Senhor o aliviará, e se tiver pecado, será perdoado. Por isso que o sacramento da unção dos enfermos não pode ser administrado por um ministro, por exemplo, o ministro da Eucaristia, que até frequenta aquela casa lá já há muito tempo, porque leva o Santíssimo, é uma pessoa muito conhecida. Se pode dar uma estrela? Não pode. É dever daquele ministro informar o padre quanto antes, para que o padre marque a sua presença aí, né? E o fato de receber o perdão é gratificante, né? Mostra a grande misericórdia de Deus naquele momento. Inclusive, aproveito para dizer mais ainda, sempre a respeito deste sacramento, é do momento, né? É verdade que sim, não pode ser uma doença simples, se para chamar o padre ficar até mais assustados ainda às vezes, né? Por isso, uma pessoa tem uma doença grave, pode chamar o sacerdote. É bom que a pessoa doente participe também, certo? E não esqueçam que na hora da morte, é uma frase latina que diz respeito somente a nós padres: omnis sacerdotes pontifex, que significa em português: cada padre é papa. Isto é, se aquela pessoa foi até excomungada pela igreja, fez tanta coisa, vai ser perdoado. Na hora da morte. Na hora da morte. Olha o poder, porque a igreja, que já me aconteceu mais de uma vez, Renata, de parar o carro, porque lá na frente, na estrada, tinha um acidente de trânsito, e de assistir pessoas que naquela mesma hora foram. Ou acabavam de morrer naquela hora. Também naquele momento eu usei uma outra fórmula, sempre em língua latina, que é a língua oficial da igreja: si vivus es. Isto é, se ainda estiver com vida, eu te absolvo de todos os teus pecados. Aquela absolvição é válida, porque a igreja quer o bem das pessoas.
Sempre, né? É muito importante também esta aula de conhecimento da doutrina dos efeitos do sacramento da unção dos enfermos. Sim. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, eu quero que o Padre Guido explique para nós, então, como é celebrado, como deve ser celebrado o sacramento da unção dos enfermos. Rápido intervalo, Eclésia volta já já.